quarta-feira, 6 de outubro, nós faremos revisão sobre os conteúdos estudados nesta unidade. Como vocês já sabem, as provas estão se aproximando. Eu peço agora que vocês separem os materiais que nós vamos usar. Tem uma tarefa de casa para corrigir, que foi na nossa aula anterior, na semana passada, que foi aqui no livro Pegue o Seu para nós corrigirmos. Você também pegará o seu caderno de história para anotar a revisão e na agenda você colocará apenas atividade de história no caderno. Porque hoje nós não vamos não vou passar para vocês tarefa de matemática para casa, apenas será a tarefa de história. Você anote na sua agenda, dia 6 de outubro, que a atividade de casa será apenas de história. Ok, turma? Muito bem. Deixe também separado o seu estojo, lápis, borracha e vamos começar. Assim que você já registrar na sua agenda, que a atividade será essa que eu falei agora, nós vamos começar a corrigir a tarefa de casa, que foi na página 108 do seu livro. Abra seu livro de história, página 108. Nós falamos sobre direitos e deveres dos alunos, foi o nosso último assunto a estudar. Aqui na página 108, vocês responderam estas duas questões. E a sétima diz o seguinte: inicie com sua turma um movimento de conscientização para manter a escola limpa, criando cartazes. Amigo, devemos cuidar do nosso planeta, ninguém está olhando. Dê conselhos escritos em papéis aos colegas de escola. Como essa atividade daqui seria realizada dentro de sala de aula, você poderá colocar no seu caderno quais são os requisitos que você gostaria de colocar aqui. Por exemplo, a primeira menina, vocês observam aqui no balão, que a primeira menina diz o seguinte: amigos, devemos cuidar do nosso planeta. E ela está colocando lixo dentro do lixeiro, que é o local correto de descarte. Já o menino pegou e disse o seguinte: ninguém está olhando, e foi lá, pegou a casquinha de banana e jogou no chão. Ah, mas eu vou deixar aqui que ninguém está olhando. Mas a atitude desse menino foi correta? Com certeza não, porque o lixo deve ser jogado dentro do lixeiro. Se ele jogar aqui no chão, o que é que pode acontecer? Alguém pode passar, pisar e escorregar, pode juntar também insetos e aí deixar o ambiente sujo e desagradável. O lixo fica com mau cheiro, por isso que ele deve ser colocado dentro do lixeiro tampado. E a atitude que esse menino teve, essa sim foi a correta. Como alguém aqui embaixo diz, dê conselhos escritos em papéis, você poderá colocar no seu caderno, escrevendo aqui esses conselhos. Quais as coisas que nós deveríamos fazer para melhorar o nosso planeta? Como combater o lixo, onde ele deve ser jogado? Quais as atitudes que nós devemos ter se encontrarmos o lixo no chão, por exemplo? Certo? Então você poderá escrever assim: coloque o lixo no local correto. Exemplo. O outro pode ser o seguinte: não deixe a rua suja. Ou não espalhe sujeira. Não espalhe sujeira. Mantenha a limpeza por onde você passar. Essas são algumas sugestões. Quem quiser colocar diretamente no caderno essas para complementar ou simplesmente para corrigir, você poderá colocar estas aqui. Ok, turma? Então essas são algumas sugestões, porque nós devemos sim cuidar do nosso planeta. O lixo ele é um assunto bem sério
Infelizmente, tem muita gente mal educada que continua jogando lixo na rua. Quando vem a chuva, o que é que acontece? Os canais estão entupidos, não tem como a água da chuva escoar, consequentemente a água vai invadir a casa das pessoas. Aqui na 8ª questão, leia as alternativas e assinale de acordo com o seu dia a dia na escola. Resposta pessoal. Letra A. Depois do recreio, o pátio da sua escola fica limpo, sujo ou organizado? Resposta pessoal nessa 8ª questão. No momento que você estava participando das aulas presenciais em anos anteriores, como ficava? Sujo, limpo ou organizado? Pode acontecer de algum distraído acabar derrubando a embalagem do biscoito ou do seu sanduíche no chão. Pode acontecer. Mas nesse momento, o que é que deve acontecer? Essa pessoa recolher o seu pacote, a sua embalagem e colocá-la dentro do lixeiro. Letra B. Essa aqui é a letra A. Letra B. O pátio está sendo poluído, desrespeitado ou zelado. Essa resposta aqui da B depende da A. Vamos supor que você tenha colocado que ele fica sujo. Um exemplo. E aqui na letra B, se o pátio fica sujo, consequentemente na letra B você colocará que ele está sendo desrespeitado. Certo? O próximo. Qualquer sujeira deve ser colocada no chão, na lixeira ou no pátio. É lógico que é na lixeira. Essa letra C, sim, tem uma resposta única. Aqui na letra D, é preciso realizar uma reunião, uma campanha de limpeza ou um movimento. O que é necessário fazer para que o pátio não seja sujo, não seja constantemente um local onde as pessoas descartam lixo? O que é que deve acontecer? Uma campanha de limpeza, por exemplo, para conscientizar a todos e deixar o pátio da escola limpo. Sugestão de resposta. Como vocês estão exclusivamente em aulas online, não estão vindo para as aulas presenciais, você poderá colocar de acordo com o ambiente da sua casa ou com o ambiente da rua por algum local que você passou. Como é a resposta pessoal, fiquem à vontade para alterar essas respostas aqui, certo? Muito bem. Atividade de casa corrigida. Nós vamos agora rever os assuntos estudados nessa unidade e fazer a atividade de casa que será no caderno. Após explicar os assuntos, você já vai preparar o cabeçalho para nós fazermos a tarefa de casa. Vamos começar pela página 78 do seu livro de história. Vamos voltar um pouco as páginas. Lá na 78 foram os primeiros assuntos que nós estudamos juntos. Aqui no textinho da escola fala o seguinte: a escola. Todo dia na escola, professor, a gente aprende a brincar muito com desenho, tinta e cola. Meus amigos tão queridos fazem farra, fazem fila, o Paulinho, o Pedrão, a Patrícia e a Priscila. Quando chega o recreio, tudo vira brincadeira, como o bolo toma o suco que vem dentro da lancheira. Quando toca o sinal, nossa aula chega ao fim. Até amanhã, amiguinhos, não se esqueçam não de mim. Aqui mostra como seria o cotidiano de uma criança na escola, que ela aprende coisas novas, que ela vai participar do recreio, que ela lancha e após ela vai para casa. A escola é o local onde aprendemos várias coisas, dentre elas a ler e escrever. Não só ler e escrever, mas aprendemos diversos assuntos. É na escola onde formamos amigos que podem durar por toda a vida. Dependendo do local onde a escola está situada, ela pode ser urbana ou rural. De acordo com quem mantém a escola, é possível classificá-la em pública, quando o governo a mantém, ou privada, quando há um dono. As escolas podem ser tanto da cidade quanto do campo. Aquelas escolas do campo ficam mais afastadas dos centros. Já as escolas da cidade ficam localizadas bem nos centros urbanos, próximos das capitais dos estados.
A escola pública é aquela escola em que a criança estuda onde os pais não pagam a mensalidade, que ela é mantida pelo governo do seu estado. Já as escolas da rede privada ou da rede particular são as escolas em que os pais precisam pagar mensalmente um valor para permitir a criança estudar naquela escola. As escolas elas podem ser tanto perto ou longe da casa do estudante, dependendo de onde ele mora. Existem crianças que não estudam no mesmo bairro em que moram, acabam estudando em outra localidade. Na página 80, aqui diz: observe a escola abaixo e escreva o nome dos seus espaços. Dentro da escola existem vários espaços onde contém materiais diferentes e profissionais que trabalham lá. Sala de aula é a mais conhecida, é uma das áreas mais conhecidas da escola, onde os professores ministram as aulas, eles dão as aulas aos seus alunos. Lá contém os quadros, tem as bancas, tem os armários, tem as mesas e algumas escolas também têm um ambiente para você pendurar as lancheiras. A cantina é um local onde se vendem lanches, mas não são todas as escolas que contêm uma cantina. Umas têm, outras não. A diretoria é onde trabalham os diretores ou diretoras da escola. Os banheiros da escola também é um outro espaço que é necessário. A biblioteca é um espaço onde contém livros, onde contém computadores para as crianças, para os alunos acessarem e também aprenderem coisas novas. Já no parque, especialmente para quem é da educação infantil, o parque é uma área de lazer para as crianças brincarem durante o recreio. E algumas escolas também têm uma horta, onde as crianças aprendem a cultivar alguns vegetais. Existem também as salas de vídeo, onde é possível você assistir uma aula com videoaulas, com desenhos animados, você ter um momento também de descontração, um momento de confraternização com seus amigos dentro da sala de vídeo, onde você vai poder assistir filmes ou desenhos animados. Sabemos que muitas crianças ainda atualmente não frequentam a escola e isso é um problema grave, pois toda criança tem o direito a frequentar uma escola para que ela possa se desenvolver. Na página 82, a escola ao longo do tempo, ela nos mostra que antigamente as crianças não estudavam em prédios como nos dias atuais. Elas estudavam às vezes na própria casa delas, como vocês estão fazendo agora, só que naquela época não existia internet, não tinha aula online e elas precisavam estudar sozinhas em casa. Acontecia também, em alguns casos, as crianças irem diretamente para a casa do professor para estudar com ele, ou então até mesmo dentro das igrejas, pois ainda não existia um espaço específico para as crianças estudarem. Estudavam também debaixo das árvores, ao ar livre, como em alguns países africanos e na Grécia. Houve um tempo em que só existia escola para meninos. As meninas não frequentavam a escola, mas os meninos que iriam frequentá-la eram apenas meninos de famílias ricas. Os meninos de famílias pobres também não podiam ir para a escola. Antigamente, antes de serem criados esses papéis, livros e cadernos que nós usamos atualmente para escrever, para ler, antigamente era utilizado há cerca de 5.000 anos placas de argila ou pedaços de madeira para as crianças escreverem, como está escrito aqui na página 83. Ao longo dos anos, os materiais para escrever foram se modificando. Usava apenas de aves, mergulhava na tinta para escrever em peles de animais, pergaminhos, papiros ou até pedaços de tecido, até conseguir sim criar o papel. Mais tarde, quando o papel passou a ser usado, foram inventados diferentes tipos de lápis e caneta. Anos depois surgiram as máquinas de escrever, que o teclado dela é semelhante ao computador de hoje em dia. Porém, o computador tem um teclado bem mais leve para você poder digitar. E aqui não, os teclados eles eram bastante duros. Era preciso colocar uma folha de papel, depois encaixar essa folha de papel, começar a escrever, depois tinha que empurrar a máquina de escrever lá para o início para ela voltar para o começo da frase, para você poder escrever na próxima linha. Atualmente, grande parte dessas máquinas foram substituídas por computadores, tablets e celulares de última geração. Atualmente,
como nós estamos em um momento de pandemia, as crianças, os alunos estão assistindo aulas online diretamente de suas casas. Só que nessa época, há muitos anos atrás, nessa época as crianças não tinham como fazer isso. Hoje, cadernos e livros são fabricados com papel que é feito a partir de algumas árvores. Esse papel que é produzido para fazer os nossos livros e cadernos são feitos através da árvore, especialmente de uma planta chamada eucalipto. Através do eucalipto é possível sim fabricar o papel, mas os fabricantes de papel também têm que ter essa maneira consciente de fabricar o papel utilizando madeira reflorestada, para que não sejam derrubadas as árvores e assim não acabar prejudicando o nosso planeta nem os animais. Antigamente, como vocês sabem, nós vimos, era comum os castigos serem aplicados para as crianças, mas atualmente esse cenário mudou. As escolas têm a sua fachada diferente, o uniforme da escola é diferente, as cores escolhidas também são diferentes. Vamos agora para a página 89, que fala sobre esses modelos aqui, que na quinta questão tem alguns exemplos de materiais que eram utilizados antes da escrita no papel, antes de inventarem o papel. A placa de argila foi um dos primeiros criados, depois veio o pedaço de madeira, o papiro, que eram grandes rolos de papel, depois os papéis começaram a diminuir, ficaram o tamanho da folha que é atual. Depois foi inventada a máquina de escrever e depois o computador. E o computador ele é o objeto mais moderno que é utilizado para fazer provas, para fazer os livros de vocês também, porque antes desse livro, virar esse livro que ele é hoje, antes dele se tornar esse livro, ele foi preciso passar primeiramente pelo computador, digitar, colocar essas figuras para depois ir para a gráfica e imprimir os livros. Nós vamos avançar agora para a página 90, que fala sobre os tipos de escola. Os tipos de escola. Todas as crianças têm direito a estudar, a ter uma escola que possam frequentar. Para que esse direito seja respeitado, existem as escolas da rede pública, que são construídas e mantidas pelo governo através dos impostos pagos, aqueles impostos que eu falei em outras aulas. Os professores dessas escolas são funcionários estaduais ou municipais, que são funcionários do estado ou do município. Os alunos não precisam pagar mensalidade escolar ou comprar livros didáticos. As crianças da rede pública, elas recebem os livros para estudar, assim como outros materiais. Existem também as escolas da rede particular, que é a escola que vocês estudam, que são construídas e mantidas por uma ou mais pessoas. Elas funcionam como uma empresa e seus funcionários são contratados pelos donos, onde o ensino é pago. É aquele formato de escola em que os pais da criança precisam pagar mensalmente aquele valor para que ela possa ser mantida na escola estudando. Apesar de serem diferentes, todas as escolas há sempre a preocupação de estimular os alunos e respeitar as pessoas do meio ambiente, preparando-os para a vida. Na página 91 aqui diz a escola do campo e da cidade. Como eu falei anteriormente, a escola do campo é uma escola que fica na área rural, mais distante da cidade, onde as crianças que moram nessas regiões estudam nela. Já a escola da cidade, como exemplo a escola que vocês estudam, são as escolas mais próximas dos centros urbanos. Existe sim na escola o corpo docente e o corpo discente. O corpo docente ele é formado pelos professores que trabalham ensinando seus alunos. Já o corpo discente são vocês, estudantes que estão assistindo às aulas, fazendo as suas atividades, se preparando para o próximo ano. Vamos avançar agora para a página 99. Lá na 99 fala sobre os profissionais da escola. Dentro de uma escola não existe apenas professores e alunos e estudantes. Existem diversos profissionais com funções diferentes que utilizam materiais diferentes para administrar toda a escola. Quando chegamos à escola, nós encontramos com o porteiro. O porteiro ele tem as chaves que fecham os portões,
Ele fica de olho também nas câmeras de segurança, controlando quem entra e quem sai da escola. Geralmente é a primeira pessoa que nós encontramos assim que chegamos na escola. Andando mais um pouco, você pode encontrar a secretária, que ela trabalha na secretaria da escola, cuidando dos documentos, cuidando da matrícula da escola. Existe a diretora e coordenadora que trabalham na direção da escola, no setor administrativo. Os zeladores que cuidam da limpeza da escola e também os professores que ministram as aulas. Na hora do recreio, você lancha e tem a equipe de limpeza que trabalha para recolher aquele lixo que deixou no chão. Seja um farelo de biscoito ou seja um pouco de água que foi derramado. Então o pessoal da limpeza, os zeladores, trabalham para manter a escola. Mas também, como eu falei em outras aulas, é nosso dever cuidar da limpeza da escola, pois é nossa responsabilidade cuidar do ambiente em que nós estamos. Vimos da página 101, agora para encerrar a nossa revisão, na página 101, direitos e deveres na escola. Para cada direito existe um propósito que tem um dever que nós devemos cumprir. O direito de ser respeitado e valorizado pelo que é um direito seu ser respeitado por todos. Mas é também dever seu respeitar a todas as pessoas, independentemente de quem e como elas são. Receber seus trabalhos e suas atividades corrigidos e avaliados e realizar os trabalhos e atividades propostos. Além de você ter suas tarefas corrigidas, também é seu dever respondê-las. Ser tratado de forma semelhante à de todos os outros estudantes. E você também tem o dever de escutar e procurar entender o que as pessoas têm a lhe dizer. Falar e ser escutado quando sentir necessidade é um direito seu. Ser orientado em suas dificuldades. Sempre que você tiver uma dúvida, você tem o direito a ser orientado. Mas também você deve se esforçar para melhorar naquilo que você precisa aprender. Ter pessoas qualificadas para atendê-lo, mas você precisa também cumprir o seu horário. Ter um espaço para brincar é um direito seu e uma responsabilidade sua é zelar pela limpeza e pela organização da escola. E também cuidar de seus materiais escolares. É dever seu, responsabilidade sua, cuidar de seus materiais. Não deixá-los espalhados, cuidar para que não molhe, não rasgue, guardá-los dentro da bolsa, guardar os outros objetos menores dentro do estojo para você não perder, para não rasgar, para não quebrar, para não molhar. E esses são alguns direitos e deveres da escola. Desses assuntos que eu falei agora, esses são os assuntos que tem na sua provinha. A atividade que vocês farão comigo agora será a atividade de casa, no caderno, onde vocês responderão somente 4 perguntinhas. São apenas 4 questões. Preparem o cabeçalho, coloquem o nome da escola com letra maiúscula. Eu sempre digo isso nas aulas. Dinâmica com acento circunflexo. Coloquem aqui revisão para casa. No primeiro quesito você vai escrever o seguinte: encontramos em quais locais da escola encontramos estes materiais. Ponto de interrogação, pegue uma linha, deixe essa linha em branco e coloque a palavra quadro. Pause o vídeo para anotar e você vai colocar quais são os locais em que nós encontramos esse tipo de material. Na escola, onde é que fica o quadro? Em qual local da escola você encontra o quadro? A pia para lavar as mãos, o balanço, esse brinquedo e o computador. Você vai colocar em qual local você encontra esse tipo de material. Depois desse, você vai fazer a segunda questão. Desenhe e escreva o nome utilizados antigamente
para escrever antes da criação da informática. Final. Aqui você vai fazer um desenho dos objetos que eram utilizados para escrever. Eu mencionei agora há pouco. Pule cerca de 6 linhas e vamos para a terceira questão. Pule aproximadamente de 3 a 4 linhas, dependendo do tamanho da sua letra, e vamos para a quarta e última questão. Pause o vídeo para anotar, e essas são as 3 últimas questões da sua revisão de história. Na próxima aula, nós faremos a correção dessa atividade daqui, então não deixe de responder. Muito obrigada, turma do segundo ano, pela sua participação na nossa aula de História. Eu vou me despedir de vocês e te vejo já já na nossa aula de Matemática. Um beijo para todo mundo e até daqui a pouco. Tchau, tchau!